desconfortos, doenças, às vezes uma simples dor de cabeça, gripe, enxaqueca. Tudo isso é o corpo falando com a gente, né? E aí, quando eu trago esse nome de Decifre Seu Corpo, é justamente para a gente procurar entender o que é que o corpo está falando para a gente não teve nem essa educação, né, de compreender, de saber do que é que se trata. A metafísica da saúde, linguagem do corpo, já sabe que a gente deixa tudo guardadinho, nossas histórias, né, no nosso corpo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, assim, para que vocês também possam se observar e entender como é que isso funciona. Assim, quando a gente fala sobre metafísica da saúde, é quando a gente procura entender o outro lado sobre problemas físicos, sobre doença. A gente está muito condicionado sente uma dorzinha, né, uma dor de cabeça, um torcicolo, enfim, qualquer dor, e a gente vai e acaba tomando um remédio, às vezes por indicação médica e outras não, mas isso só são paliativos que não vão no X da questão, né? Só vira um paliativo que não trata de fato do que é que está acontecendo. Quando a gente entende o que é que o corpo quer dizer, muitas vezes a gente até dispensa, né? A gente dispensa remédios só pelo fato de a gente entender, porque eu digo que o corpo sempre está querendo falar com a gente. Mas vamos falar um pouquinho sobre como é que acontece essas memórias do corpo na gente, como é que isso se reverbera no decorrer da vida e na vida adulta, tá? Assim, toda vez que a gente passa por uma situação, isso fica registrado, né, nas nossas células, nos nossos músculos. Isso acontece, inclusive, quando a gente é criança, que mesmo sem entender direito, mas o inconsciente ele é muito forte, ele capta uma emoção e ele deixa isso gravado no corpo. E toda vez que acontece algo parecido, ele é como se ele desse um sinal de alerta e aí a gente acaba sentindo um certo medo ou uma questão de autoproteção para a gente evitar isso. Eu digo que o cérebro da gente, o sistema da gente, ele sempre quer estar sentindo um prazer, alegria, e ele quer evitar a dor. Então, tudo que acontece que faz com que a gente sinta dor, sinta desconforto, nosso sistema ele quer quebrar isso, quer nos proteger e acaba deixando isso debaixo do tapete, que aí é o que a gente chama de inconsciente ou de subconsciente. Na infância, sempre que acontecem alguns assuntos que deixam a gente tensos, nervosos, com medos, com diversos tipos de medo, aquilo fica registrado no corpo e mesmo que a pessoa não lembre, ao longo da vida, o que é natural, a gente nem sempre recorda, principalmente quando é criança, que a gente só vai absorvendo, não entende, mas vai absorvendo o que está acontecendo. E, sem perceber, a gente começa a acender esse sinal de alerta quando algo no decorrer da vida se repete, né? Seja na adolescência, na vida adulta. Mas como é que acontece esse processo? A gente chama isso de estresse emocional. Estresse emocional, ele faz com que, fisicamente, os músculos desativem. É tanto que eu utilizo uma técnica chamada cinesiologia emocional, que eu faço um jogo de pergunta e resposta para o corpo e ele me traz um biofeedback, que é justamente como é que o corpo percebe essa emoção. Então, ele é capaz de desativar o músculo, ele fica fraco na hora que ele lembra ou associa a situação como algo que foi desconfortável, como algo que ficou marcado de uma lembrança ruim, de um sentimento que não foi bom, que às vezes a criança não entendeu direito. E aí, sempre que acontece uma situação que se remete a isso, aí a pessoa fica com o músculo fraco, digamos assim.
Então, eu vou colocar um exemplo, tá? Que eu acho que fica mais fácil de entender. Sempre que a gente vai dar uma notícia para alguém, uma notícia desagradável, uma notícia forte, uma notícia ruim, o mais natural é que a gente prepare essa pessoa para receber essa informação. Então, a gente normalmente deve ou precisa pedir para que ela sente, a gente prepara dando uma água, olha, calma, vamos conversar, né? Prepara todo um cenário, um ambiente para poder dar a notícia para que não gere tanta tensão e estresse emocional quando a pessoa receber essa notícia. Porque se ela recebe uma notícia de supetão, a tendência é que a pessoa sinta o músculo fraco a ponto de cair. Não sei se vocês já presenciaram ou já viveram alguma situação assim, onde esse estresse emocional enfraquece tanto o músculo que ela se sente como se fosse desmaiar, dependendo do tipo da notícia. Então, as pernas ficam fracas, porque causa essa desativação do músculo e ele fica fraco. Isso eu dei um exemplo de uma coisa mais drástica para que vocês entendam, mas a verdade é que isso acaba acontecendo com situações que nem são tão graves assim. Isso acontece muito durante a infância, durante o período onde até a criança, quando está, né, na fase quando ela está na barriga da mãe, ela também consegue captar isso e muitas vezes ela consegue adquirir até esses traumas emocionais, porque ela está muito ligada à mãe e ela recebe essa informação também. E aí isso fica registrado também. E às vezes ela nem sabe o que é que ela viveu, como foi isso, e ela recebe esse impacto sem nem entender por quê. Mas enfim, então toda vez que acontece uma situação que causa esse estresse, que causa esse desconforto, o sistema da pessoa, quando eu falo sistema, é o sistema de crenças, o padrão da pessoa, como ela funciona, ela associa isso e acaba causando essa desativação novamente do músculo. Outro exemplo, vamos supor que a criança presencia uma briga com os pais, né? Ela presencia uma briga com os pais e aquilo é muito forte para ela e ela não entende, né? Claro, ela não sabe o que é que está acontecendo, ela só sente, porque a criança principalmente é muito sensível, ela percebe que tem alguma coisa acontecendo ali que não é muito boa e ela acaba absorvendo esse estresse emocional. Então, todas as vezes, se isso foi assim tão forte a ponto de ficar realmente registrado no corpo dela e ela não soube lidar com isso, e aquilo vai para debaixo do tapete e ela toda vez que sente, quando ela cresce, tá? Quando ela fica adolescente ou quando ela fica adulta, toda vez que acontece uma situação assim de briga, pode ser que ela fique paralisada, pode ser que ela fique sem saber como lidar com essa situação, porque isso ficou registrado lá no passado dela e não foi visto, não foi resolvido. Porque, assim, brigas e discussões é algo que acontece, né? Nem sempre a gente consegue evitar, a gente consegue ter controle emocional para poder lidar com isso, mas a verdade é que se a pessoa não está muito bem resolvida com isso, às vezes uma questãozinha assim, que poderia um pouco mais de equilíbrio emocional, um pouco mais de entendimento, ela conseguiria resolver, mas aquilo pode se transformar em algo muito maior do que o que é, porque ela está com essa informação de que tem algo assim que ela é como se ela não desse conta. Eu vou trazer um exemplo, outro exemplo aqui para ainda ficar mais claro, que é eu atendi uma pessoa certa vez que ela ficava extremamente nervosa quando alguém gritava com ela. Era uma coisa assim surreal. Ela se desestabilizava incrivelmente toda vez que alguém gritava com ela. E ela não sabia por quê.
E a gente, no atendimento, a gente foi buscar a origem disso e a gente conseguiu descobrir, né, através das memórias do corpo dela, tudo que tinha sido registrado, que a mãe dela gritava com ela em algumas situações específicas que ela não conseguia, né, ela não conseguia entender, e aquilo ela virou um estardalhaço na vida dela depois que começava a acontecer algo semelhante. Assim, quando é criança, a gente não pode fazer muitas escolhas, né? Às vezes a gente não entende bem, não sabe bem, mas todas essas emoções ficam registradas. E se a gente não volta, né, para ter uma nova visão, para poder ressignificar isso, a gente fica congelado em todas as situações que aconteceram e que ficaram paralisadas, registradas no corpo. Eu digo que a gente não pode voltar no passado e mudar a nossa história, mas a gente pode ter um novo olhar e ressignificar isso para poder a gente assumir novas escolhas e escolhas conscientes, porque até o neuromarketing hoje fala sobre isso, que muitas vezes a pessoa se sente atraída por um produto, por uma compra, mais pela emoção do que pela razão. Então a gente pensa que está fazendo escolhas conscientes muitas vezes, mas não é. Às vezes a gente está sendo levado por uma dor que a gente quer evitar, por algo que ficou mal resolvido no passado. Então a gente fica nesse círculo vicioso de ficar repetindo escolhas erradas, escolhas que não são funcionais, porque ficou registrado lá no corpinho algo que ficou mal resolvido. Entendeu? Então, assim, basicamente é assim que acontece. Consciente é tudo aquilo que a gente consegue ter um discernimento. E inconsciente é aquilo que está subentendido. E muitas vezes a gente, bem, na maioria das vezes a gente está sendo mais influenciado pelo inconsciente do que o consciente. Quando a gente traz o inconsciente à tona, é quando a gente consegue se posicionar melhor e ter uma resposta e ter atitudes e ter um comportamento que é muito mais conectado. Então, vamos falar de hemisférios cerebrais, tá? Que é muito importante para a gente entender como é que funciona isso no corpinho. O nosso cérebro ele é dividido em hemisférios cerebrais. O lado esquerdo é o lado que fala da lógica, é o lado que fala da razão, é o lado que é mais matemático, que é mais específico. Então, as pessoas mais racionais, ela é muito regida pelo lado esquerdo do cérebro. Enquanto o lado direito é o lado da criatividade, é o lado da expressão, é o lado assim mais surreal, um lado mais abrangente, é o lado dos símbolos, das cores, é um lado mais solto, mais criativo. Então, as pessoas que são mais emocionais, mais intuitivas, ela é mais regida pelo lado direito do cérebro, tá? E assim, o que acontece é que no corpo, eles funcionam de um lado trocado, tá? O lado esquerdo ele rege o nosso lado direito. O lado direito, ele rege o nosso lado esquerdo. Porém, quando a gente fala de linguagem do corpo, o nosso lado esquerdo, que é o lado da lógica, esse é o lado que representa o masculino, que é o lado yang. E o nosso lado direito, que é o lado da criatividade, da intuição, dos símbolos, da arte, é o lado feminino, que é também conhecido como lado yin. Quando eu falo em masculino e feminino, não necessariamente quer dizer homem e mulher, mas porque todos nós temos o yin e yang. Às vezes tem mulheres que são muito yang e às vezes tem homens que são mais sensíveis, tem um lado yin mais forte, tá? Nós temos os dois lados, tanto que nós temos os dois hemisférios cerebrais e isso também corresponde, né, no nosso lado, o nosso lado feminino, o nosso lado masculino. Falando sobre doenças, tá? Principalmente órgãos que sejam órgãos duplos ou
partes do corpo, tipo os olhos, né? O olho esquerdo, olho direito, mão direita, mão esquerda, pés, perna. Então, sempre que a gente tem algum incômodo, algum desconforto físico nessa região, isso também vai estar associado com o lado masculino, um lado feminino. Ou algum homem, alguma mulher que estão trazendo essa informação para a gente, tá? Bem, sempre que surge algum desconforto do lado direito, né, para ser ainda mais clara, esse lado direito ele vai estar muito relacionado ou com o nosso lado feminino, sendo homem ou mulher, tá? O lado direito ele vai estar relacionado a algum aspecto feminino nosso ou a alguém, no caso, a alguma mulher, tá? Que pode ser esposa, mãe, amiga, chefe. Do mesmo jeito, o lado esquerdo ele vai estar relacionado ao nosso lado yang ou alguma figura masculina, que pode ser o chefe, o pai, um amigo, alguém que de alguma forma tem alguma influência na vida da gente. Eu vou dar exemplos para que a gente consiga ser ainda mais específico. Eu quero que vocês realmente entendam como é que isso funciona. Os instintos, ele tem muito a ver com esse lado não lógico, né? E que seria, né, o nosso lado menos racional, que no caso, né, o lado direito, onde a gente é mais regido pelas emoções. Quando a gente está desequilibrado, né, tem momentos de desequilíbrio entre razão e emoção, a gente tende a ficar mais instintivo, porque a gente não consegue controlar muito isso. Gente, estresse causa problemas de diversos, desde queda de cabelo, prisão de ventre, muita questão, porque, assim, tudo que tá dentro tá fora. Se você não tá, né, bem alinhado, quando eu falo assim da questão de alinhamento, de equilíbrio emocional, não significa que você não vai extravasar, não. Às vezes, para poder equilibrar, é preciso extravasar. Se você é uma pessoa que fica muito contida, é joia ter esses momentos assim de ouvir uma música, de dançar. Mas a questão é que, assim, a gente sempre busca manter o bem-estar e a paz interna. Então, se a gente não estiver bem conosco, às vezes não precisa nem ser uma situação externa tão estressante assim, e isso já vai tirar a gente do eixo. Mas quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo, quando a gente está alinhado com o que a gente gosta, alinhado, né, com a nossa essência, pode estar acontecendo um dramalhão do lado de fora, mas a gente consegue se manter no eixo. Pessoas que têm muito prisão de ventre, né, que é quando a gente trava, né, está relacionada a dificuldades de mudar de opinião. Porque, assim, quando a gente tem uma digestão muito boa, a gente consegue também digerir ideias, vice-versa. Pessoas que conseguem digerir melhor as ideias, aceitar mais, ser mais flexível. Raramente essas pessoas têm problemas de prisão de ventre, raramente tem problemas assim nesse sentido. Mas pessoas que são muito inflexíveis, que têm muita dificuldade de mudar de opinião, é como se ela trava aquela ideia e ela trava também o organismo e ela começa a ter bastante dessa dificuldade. Então, falando um pouco sobre a causa emocional de problemas físicos. Falando sobre essa questão feminina, vou falar um pouquinho de cólica. Então, problemas relacionados ao útero, né? Miomas, até cólicas, fala sobre questões com o masculino mal resolvida, tá? Quando eu falo de masculino, a primeira ideia que nós, né, mulheres, pessoas temos de
de masculino e feminino são nossos pais ou a referência que a gente tem das pessoas que criaram a gente. Quando a gente tem muita dificuldade com o pai ou com a mãe, a gente acaba atraindo desconforto físico voltado justamente a partes do corpo que estão relacionadas a isso. Cólica, pessoas que sentem, né, mulheres que sentem muitas cólicas, elas passam muito desconforto, às vezes raiva, às vezes falta de entendimento, de lidar com o masculino. E aí, quando chega o período menstrual, ela começa a sentir isso muito forte, porque é a hora que o organismo ele bota para fora, né, o sangue, mas bota para fora as emoções. Então, acaba atraindo muito das dores, né, das dores que as mulheres sentem. Algumas sentem dor nas costas, sentem dor forte de cólica. Então, são questões mal resolvidas. Muitas vezes, às vezes é até, claro, a mulher consegue até saber, realmente eu estou muito chateada com meu namorado, com meu marido e tal. É muito comum acontecer, mas às vezes ela pode chegar e dizer, não, mas está tudo bem, eu não tenho problema com meu marido, com meu pai, com meu chefe, né, com alguma figura masculina. Acontece que, como a gente fala de registro corporal, às vezes ela até se dá bem com uma figura masculina, né? As mais próximas, quando eu falo assim, são pessoas mais próximas, que são as que a gente tem mais contato, né? De sentir de carinho, mas ao mesmo tempo de sentir desconforto. E aí, sempre que acontece esse desconforto, a gente acaba somatizando no corpo. E aí, às vezes ela não está no nível consciente, mas algo que aconteceu lá no passado, que ficou lá no inconsciente. Lembra? Inconsciente pensa assim, tá debaixo do tapete. Então, essas questões ficaram mal resolvidas lá no inconsciente, aí vem uma situação que a gente vai e faz aquela associação. A associação significa o que ficou registrado na memória corporal, no cérebro, e ela acaba atraindo um estresse, uma situação, assim, uma situação que acaba expurgando. Quando a gente não entende, a gente acaba utilizando remédio. Somatizar é quando a gente acaba trazendo para o físico algo que a gente sente ou entende como uma verdade, sabe? A gente acaba transmitindo para o corpo. Se a gente pensar assim, o que é o corpo? O corpo, ele sente, ele percebe o que a gente entende que é, sabe? Se você diz, aí até vem falando da neurolinguística, quando você diz, não posso, não consigo, né? Então, o seu corpo entende aquilo como verdade. Eu conheço pessoas que fizeram exames e tinha problemas diagnosticados e quando começa a pensar diferente, né, ela consegue desconstruir aquilo que foi somatizado. Mas é isso, o corpo acaba absorvendo essas influências do que a gente acredita, do que a gente pensa, né? Então ele absorve. Se você assim, nossa, existe uma carga muito grande de trabalho, de responsabilidade, os ombros sentem, aí vem aqueles gatilhos, aqueles incômodos. Então a gente sente muito essa sobrecarga nos ombros. Eu não sei te dar assim um diagnóstico de acordo com uma ciência, um estudo, assim, tem um artigo sobre isso, mas o que eu observo é que pessoas que são canhotas, né, que tem essa questão do lado mais racional, elas são pessoas que tendem a fazer escolhas mais racionais. Eu tenho uma visão, assim, bem quântica em relação a o próprio DNA, o próprio histórico que vem da família. Às vezes a gente pensa que a gente está absorvendo até uma doença por questões próprias, tá? Só que existem as doenças que são hereditárias. Como a visão que eu tenho é mais holística, é mais quântica, eu vou trazer essa informação que
não é exatamente da pessoa, tá? Uma pessoa que tem uma família com muitas doenças hereditárias. Isso significa que o padrão da família tem uma tendência para isso. Famílias que têm uma tendência a um câncer, por exemplo, né? Vamos falar aqui. Câncer, ele está muito relacionado a mágoas, tá? Então, assim, numa família, se existe uma doença que é comum na família, que é um câncer, significa que o padrão daquela família são de pessoas que têm dificuldade de perdoar. E ela acaba somatizando, a palavrinha mágica, acaba somatizando esse tipo de doença. Não sei se vocês já observaram, mas mesmo dentro de um sistema familiar que tem uma tendência a doenças hereditárias, existe algum membro daquela família que foge às regras. Por que ele foge às regras? Por que todo mundo não vem sentindo a mesma coisa, tendo o mesmo problema? Porque isso normalmente acontece porque alguém mudou um padrão de comportamento. Vou dar outro exemplo. Família que tem muitos obesos. Significa o quê? Pessoas que têm... Porque assim, gente, eu tô sendo assim muito abrangente, tá? Claro que cada caso a gente não pode chegar. A obesidade é isso. Enxaqueca é isso. A gente fica encaixotando todo mundo e essa não é a proposta. Existem tendências mas cada pessoa tem sua história, é muito particular e quando a gente vai aprofundando, cada pessoa vai se percebendo, vai se conhecendo, tá? Então, assim, dando exemplo de uma família que tem muitos obesos. Então, alguém fugindo daquela regra, daquele padrão familiar, significa que ela criou alguma forma de fazer algo diferente, de pensar diferente, de trocar de crenças, né? Que a gente fala, não tem a crença. Não, troque as crenças negativas por crenças positivas e funcionais. Então, pessoas obesas têm uma tendência a ter dificuldade de dizer não. São pessoas que querem, sabe, que é uma pessoa até mais gostosa de abraçar, né? Então, assim, aquelas pessoas que querem abraçar, que querem cuidar, que querem estar junto, são pessoas muito prestativas, mas às vezes isso não está numa maneira mais equilibrada, então elas acabam tendo dificuldade de dizer não e acaba absorvendo, às vezes fica tão chateada que começa a engordar, começa a comer mais. E então ela acaba tendo esse excesso de peso. Se alguém na família começa a ter um comportamento diferenciado, de aprendendo a fazer, a dizer não, sabe? Então essas pessoas conseguem ter a quebrar esse padrão familiar, tá? Porque se fosse assim, então assim, a pessoa seria condenada a ter aquele problema que toda família tem. Então, quando a gente fala de quebrar crenças, de pensar diferente, é justamente para se libertar desses padrões de comportamento que não são funcionais, que pode ter funcionado até certo momento, mas que existem novos aprendizados. Existem padrões de comportamentos que são culturais, que são familiares, mas é justamente isso o que constrói a gente. Né? Quando a gente fala de pai e mãe, ou de pessoas, quando eu falo pai e mãe, mas pessoas que criaram a gente, avós, tios, né? Enquanto criança a gente vai absorvendo tudo aquilo como verdade. Eu digo que as crenças, muitas a gente passa a ter porque a gente viveu experiências e outras porque a gente ouviu os adultos dizendo e aquilo se torna uma verdade e a gente vai repetindo. A questão é que horas é que você vai parar e questionar isso? Se você realmente acredita nisso ou se você vai estar sendo condicionado. Eu lembrei de uma historinha aqui agora, uma historinha aqui para vocês, sobre uma cozinheira que era muito famosa numa cidadezinha
e ela sempre cozinhava, assava um frango e ela cortava em uma quantidade exata de pedaços, né? E ela era famosa, nossa, aquela cozinheira que mora numa cidadezinha e ela fazia aquele assado que era um espetáculo, era um sucesso e até que foi se parar isso num jornal e o pessoal, né, que do jornal queria saber, nossa, que receita é essa? Que receita maravilhosa é essa? E aí eles chegaram para entrevistar e quando chegou lá, aí, não, a gente vai entrevistar você, mas a gente quer acompanhar essa receita. O que que essa receita tem que, que todo mundo, assim, fica encantado por ela. E eis que essa senhorinha foi preparar tudo e começou a cortar os pedacinhos, tudo, e botou dentro do forno. E realmente o pessoal da produção gostou, experimentou, só que eles ficaram intrigados. Por que que ela cortava sempre daquele jeito, aqueles pedaços? E eles perguntaram, ela não soube responder. Ela não sabia. Ela disse, não, eu aprendi assim e é assim que eu vou... E é assim que eu sei fazer. Só que isso intrigou tanto que as pessoas começaram a pesquisar. Não, vamos pesquisar. Isso deve ter uma simbologia, deve ter um significado. Gente, acredite. Essa era a forma que os ancestrais delas, vó, bisavó, elas faziam, porque na época delas não tinha um forno que coubesse o frango inteiro para preparar aquele assado. Então eles tinham que cortar daquele tanto para poder caber, provavelmente alguma espécie de forno a lenha, alguma coisa que era pequeno e ela tinha que picotar daquele jeito para poder caber. E essa senhorinha, que ficou famosa por essa receita, ela nunca tinha questionado. E, assim, eu acho esse exemplo muito fantástico, porque é justamente isso que acontece muitas vezes. A gente cresce aceitando todas essas coisas como verdade, sem nunca questionar. Não é questão de certo ou errado, tá? Mas, assim, o que funciona para você? O que não funciona? O que já funcionou? E como é que tá agora? Como é que é feita essas suas escolhas? Gente, muito, muito grata pela atenção de vocês. Eu quero, assim, realmente colaborar com o que eu puder, assim, com o conhecimento que eu tenho. Eu aprendo muito com vocês também. A gente vai fazer essa troca gostosa aqui. E é isso. Manda a pergunta, se quiser convidar mais pessoas para assistir aqui, vai ser massa. Mais pessoas participando e a gente se encontra aqui. Beijo, tchau, tchau.